Oi pessoal, tudo bom? Professor Wildon aqui, espero que todos estejam bem, né? Então vamos dar continuidade, né, aos nossos estudos de língua inglesa. Agora a gente vai, a partir dessa aula, né, e nas outras também, a gente vai estar dando mais destaque para um assunto específico, que é esse que vocês estão vendo aí na tela, que é o Simple Future, né, o Simple Future Tense, né, que é a forma, essa forma verbal, esse tempo verbal, na verdade, né, que é o futuro simples, tá bom? Então a gente vai estudar a partir de agora muita coisa sobre o futuro, né, não só o futuro simples, depois a gente vai ver outras formas de se falar no futuro em inglês, mas a gente vai iniciar pelo mais simples, que é o futuro simples, né, que é o Simple Future, tá bom? Então vamos aprender aqui a falar algumas frases no futuro, em inglês. Então vamos lá. Então, gente, só para antes da gente passar para o próximo slide, explicação rapidinha que o Simple Future, né, que é o futuro simples, a gente utiliza ele quando a gente quer falar de planos, né, de planos para o futuro. Eu vou próximo ano eu vou viajar, quando eu crescer eu vou ser um engenheiro. Então, quando a gente quer falar esse tipo de coisa, né, quando você está planejando coisas, é quando a gente usa o futuro simples, né? Então vamos ver como é que a gente faz isso em inglês, tá bom? Bom, para a gente formar o futuro em inglês, a gente vai precisar de um auxiliar, né? E esse auxiliar que vai ajudar a gente a fazer isso é essa palavrinha que vocês estão vendo, né? O will, né? Esse W-I-L-L, certo? Se pronuncia will, ok? Pronunciem comigo, will. Então, esse will, ele vai ajudar a gente a colocar frases no futuro, né? Na verdade, é o que a gente vai também utilizar ele para identificar quando uma frase está no futuro. Então, se você vê uma frase que tem esse will aí no meio, né, ela vai ser uma frase que vai estar no futuro. O Simple Future, né, indicates an action that will happen in the future, né? Então, futuro simples, ele indica uma ação que irá acontecer no futuro. E aqui embaixo eu tenho dois exemplos, né? Esse exemplo aqui, número 1, I will clean my room. I will clean my room. Clean é o verbo limpar, tá certo? Então, quando eu digo assim, I will clean, como eu falei para vocês, o will, ele ajuda a gente a identificar se a frase está no futuro, né? Ele que diz se está no futuro ou não. Então, se ele está aqui, essa frase ela está no futuro. Então, eu, I, vocês sabem o que significa eu. Will diz que a frase está no futuro e clean é limpar. Então, eu vou limpar. Eu irei limpar. Limpar o quê? My room. É minha sala ou meu quarto, né? My room. Próximo exemplo. I will work hard. Work é o verbo trabalhar, certo? Então, como eu falei para vocês, né, vocês já sabem, o will indica futuro. Então, eu vou trabalhar hard. Esse hard significa que você vai trabalhar muito, vai trabalhar duro, trabalhar pesado. Então, eu vou trabalhar muito, né? Vou trabalhar duro, tá bom? Então deu para entender, né? Tem o will, a gente já tem aí a indicação de futuro. Então, gente, aí na forma afirmativa, né, a gente sempre tem, como vocês puderam ver lá nos exemplos, esse mesmo esquema, né? Eu tenho aqui o sujeito, a frase sempre inicia com o sujeito, que é eu, você, ele, ela. Depois a gente tem o will, que ele vai indicar que a frase está no futuro. E aí depois eu tenho o verbo, né, e o restante da frase. Então aqui, o sujeito aqui primeiro é o I, que é o eu. Então eu vou, I will play, eu vou jogar, eu vou brincar, né? Aí você pode estar até completando essa frase, eu vou jogar futebol, né? I will play football. You will study.
You, a gente sabe que é você, né? Will, você vai. Study, estudar, né? You will study, você irá estudar. E assim sucessivamente, né? Com os outros sujeitos, né, com os outros pronomes e com outros verbos. Aqui tem vários exemplos também ainda, né? Com work, que é o verbo trabalhar, eat, que é o verbo comer, try, que é o verbo tentar ou experimentar, e cook, que é o verbo cozinhar, tá bom? Inclusive tem até uma pergunta aqui embaixo. What will you do tomorrow? Né? Tá perguntando o que é que vocês vão fazer amanhã. Então, respondam aí para mim. What will you do tomorrow? Vocês podem até usar um desses exemplos aqui, né? O que vocês vão fazer? Play, study, work, eat, try, cook. Né? Respondam aí para mim. Digam aí para mim o que vocês vão fazer amanhã. Tá bom? Enquanto vocês pensam e respondem, vamos para o próximo slide. Forma negativa, né? Todas aquelas frases ali que a gente viu, né? I will play, I will study, I will work. Tudo tá afirmando, né? São todas afirmações. E como é que eu vou negar, né? No futuro, dizer, eu não vou jogar, eu não vou comer, eu não vou cozinhar. Né? Você vai usar o will mais o not. Bom, will you not. Então, nessa frase aqui, I will not play, eu não vou jogar, tá bom? Você pode dizer I will not, como você pode dizer também won't. Won't é a forma reduzida, né? Como está dizendo aqui embaixo, né? Will not é igual a won't. Então é a mesma coisa. Se você quiser dizer, por exemplo, you won't study, você não vai estudar. Você pode dizer you will not study, como você pode dizer também you won't study, tá bom? Eu sempre gosto de falar won't, que é mais fácil do que will not, já diminui uma palavra. Outro exemplo aqui, we é o pronome nós, né? Nós vamos, we will not, na verdade nós não vamos, will not eat, nós não vamos comer, tá bom? Então, para me fazer essa negativa, eu sempre vou colocar will not ou simplesmente won't, tá bom? Tanto faz, viu, gente? Você pode usar ou esse, will not, ou pode colocar aqui também o won't. Qualquer um dos dois tá certo. E por último, para me fazer perguntas, tá bom? Que é a forma interrogativa, né? Para fazer questions, ok? Questions. Bom, para me fazer uma frase na interrogativa, para me perguntar no futuro simples, né? Vai ter só uma diferença. Eu vou inverter de posição, que é outra coisa que a gente já faz em outros tempos verbais do inglês, né, também. Ao invés de eu começar a frase com o sujeito, eu vou começar a frase com o eu, né, com o auxiliar, tá bom? Olha só, um exemplo aqui. Will you study? Você vai estudar? Então aqui eu estou fazendo uma pergunta, tá? Na interrogativa. Então na interrogativa, olha só, a frase sempre vai começar com o eu. Lembra que lá, aqui atrás, a gente sempre iniciava ali atrás na negativa e na afirmativa com os pronomes aqui, né? Só que na interrogativa a gente inverte. A gente começa a frase com o eu, ok? Will you try? Você vai experimentar? Will they cook? Eles vão cozinhar? Então, sempre que eu for fazer perguntas, a frase começa com will. Certinho? E não esquecer sempre, né, do ponto de interrogação lá no final, senão, né, em inglês é muito importante que você deixe o pontinho lá de interrogação para saber que é uma pergunta. E aqui eu tenho duas formas de eu responder, né? Responder perguntas. Então, por exemplo, se eu pergunto para vocês essa frase aqui, olha, will you study? Você vai estudar? Se você for estudar, você vai dizer assim, ó, yes, I will. Se você não for, no, I won't, tá bom? Mas como vocês, né? Vocês vão estudar, né?
Não esqueçam isso aqui. Vocês vão responder yes, I will. Sim, eu vou. Tá bom? Todo mundo estudando e respondendo a atividade que está lá na plataforma. Tá bom, pessoal? Então, a aula de hoje é isso. Se precisarem, repitam, né? Voltem à aula, assistam mais vezes. Se tiverem dúvidas, respondam a atividade para a gente praticar, né? Para saber que vocês estão craques, ok? Thank you very much. Bye bye. See you next class. Até a próxima aula, gente. Tchau.